Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados amigos, irmãos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. É um novo dia. Aqui estou trazendo-vos uma nova meditação dentro da palavra de Deus. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, dando sequência ao capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos meditar hoje no versículo de número 13. Assim nos diz o amado apóstolo: e quando estáveis mortos no pecado e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Gente, isto é lindo demais, é maravilhoso demais, é profundo demais. Olha o que nos ensina Paulo. Quando estávamos mortos no pecado, na incircuncisão da nossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, isto é, ele reviveu e nos fez também reviver. E o que é melhor, perdoando todas as nossas ofensas. O que é que vocês acham disso, hein? Olha qual era o nosso estado anteriormente. Estávamos mortos no pecado. Não tínhamos vida espiritual. Estávamos afastados de Deus, longe da comunidade de Israel. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos fala categoricamente que, por natureza, éramos inimigos de Deus e filhos da ira. Sabe o que significa? Ora, se éramos inimigos de Deus, se éramos filhos da ira, o que nos restava? Uma condenação eterna, uma vida eterna sem Deus. Mas o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículo 8, ele nos declara: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, olha agora, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer, se éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. Se éramos pecadores, éramos filhos da ira. Se éramos pecadores, condenados estávamos para uma perdição eterna. Então Deus provou o seu amor para conosco, doando-nos o seu Filho, para naquele rústico madeiro morrer por nós. E olhe bem, sendo nós ainda pecadores. O que quer dizer isso? Deus não mandou o seu Filho para morrer só pelos seus amigos, e sim também pelos seus inimigos. Não da parte dele, mas da nossa parte. Porque quando pecamos, nos tornamos inimigos de Deus. E Deus quer isto de maneira nenhuma. Leia em Ezequiel, profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11. Olha o que diz Deus: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O prazer de Deus é que o pecador se converta do seu mau caminho e passe a ter uma vida pessoal, especial, com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, à luz da Bíblia Sagrada,
À luz deste versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo, de maneira categórica, nos afirma que nós estávamos mortos em nossos pecados, vivendo a incircuncisão da carne. Bom, a incircuncisão da carne aqui, eu já vos falei, né? Em meditações passadas, ali no versículo 12, o que é a circuncisão, né? Que era uma prática exclusiva para os judeus, uma aliança que Deus tinha com Abraão, né? Uma aliança de um novo viver para os judeus, sendo que isso era feito na carne. E hoje a circuncisão feita por Jesus Cristo é na nossa alma, é no nosso coração. Então, quando se fala de circuncisão, então lembre disto, que é a marca. No Antigo Testamento, feita na carne, era um sinal entre Deus e os judeus. Da cruz para cá, no Novo Testamento, é a marca do novo nascimento, é a marca da salvação que Cristo nos aplica no coração. Então, quando fala que vivíamos na incircuncisão da carne, ou seja, se a circuncisão é uma marca de Deus, a incircuncisão é o quê? A marca do diabo, é o contrário. Então, incircuncisão da carne é a marca do pecado. Está falando da vida velha, dos velhos hábitos, dos velhos pecados cometidos, praticados diariamente. E era assim que vivíamos nesta incircuncisão, nesta vida pecaminosa, imunda, distante do Senhor. E o que aconteceu? Olha o restante do versículo. E vos vivificou juntamente com ele. Ou seja, ele reviveu e nos fez reviver. Ele vive e nos faz viver. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus falando da ressurreição de Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro, mas ele transporta a ressurreição física de Lázaro para uma ressurreição espiritual de todos nós, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha agora. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele termina a pergunta: crês tu isto? Ele termina o texto fazendo essa pergunta: crês tu isto? E eu digo: eu creio, Senhor. E eu tenho certeza que você está dizendo o mesmo: eu creio, Senhor. Quem crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Não foi isso que Paulo disse? Estávamos mortos no pecado, vivendo na incircuncisão da carne, isto é, nas velhas práticas pecaminosas do velho homem. Mas Jesus nos circuncidou com a circuncisão da mudança, da marca da salvação, transformação em nossos corações, quando ele diz assim, e ele, Paulo falando, né? E ele vos vivificou juntamente com ele. Por que está dizendo ele nos vivificou juntamente com ele? Porque Jesus, materialmente falando, ele passou pela morte. E, materialmente falando, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele tornou a viver. E conforme meditamos no dia de ontem, com o batismo, nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. E ao sair do batismo, revivemos com a ressurreição de Cristo na sua vida. E a prova disto é o que Paulo conclui: perdoando-vos todas as ofensas. Todos os pecados que você cometeu, quando aceitou a Jesus como Salvador,
foram perdoadas. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, faça isto agora, sinceramente. E todos os teus pecados cometidos até hoje serão, pelo sangue de Jesus, perdoados. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa. Se você aceitou ou aceitar Jesus Cristo como Salvador, o sangue de Jesus Cristo te perdoa de todo o pecado. E este pecado que matou a tua alma, matou o teu espírito, matou o teu ser, ele sai e entra a vida, e esta tua alma, este teu espírito ressuscita e você passa a viver com Cristo. É assim, pastor Mário? É assim. O profeta João Batista, quando ele viu Jesus se aproximando dele para ser por ele batizado, ele bradou dizendo, apontando para Jesus: eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Então, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que na cruz derramou o seu sangue, o sangue de Jesus tira o pecado do mundo. Este mundo está se falando de pessoas. O sangue de Jesus tirou os meus pecados quando o aceitei como Salvador. Tirou os teus também. E você que ainda não aceitou, o sangue de Jesus pode tirar, apagar, remover todos os teus pecados e te deixar mais alvo do que a neve, mais puro do que a branca lã. Não é lindo isso? Então, amados, vivíamos mortos no pecado e na incircuncisão da nossa carne, ou seja, submisso à nossa velha natureza, mas agora tudo mudou. Porque ele, Jesus, nos vivificou juntamente com ele. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a melhor coisa de todas é que ele perdoou todas as nossas ofensas. Ele foi o nosso fiador. A nossa dívida era impagável, se podemos usar esse termo. Mas Jesus, com o seu sangue, tudo pagou. Daí vem o termo justificação. Ele nos justificou, isto é, ele quitou as nossas dívidas. Hoje estamos quites com Deus. Daí Paulo dizer, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Gente, isto é maravilhoso demais. Eu não consigo entender como que uma pessoa pode viver longe, afastada de Deus. E não consigo entender também como que a pessoa pratica tudo de ruim, toda sorte de pecado, bate no peito e diz, eu tenho Jesus no meu coração. Não, não tem não. Porque o nosso coração tem que ser templo do Espírito Santo. E para ser templo do Espírito Santo, este coração, esta vida, não pode ter compromisso com a velha vida e com as velhas práticas pecaminosas. É por isso que eu constantemente tenho que repetir esse versículo aqui. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tem que ser. Porque as coisas velhas já se passaram. Viu, gente? Eis que tudo se fez, se faz novo. 2 Coríntios 5, 17. E quando isto acontece, volto a repetir o outro versículo. Portanto, agora, olhe bem, agora, não é antes.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Romanos 8:1. Vocês estão vendo? Para que não haja condenação, não podemos mais viver na carne, no pecado. Quando fala viver na carne, viu? É viver nas práticas pecaminosas da velha natureza, do velho homem. Agora temos que andar no Espírito, ou seja, ter uma vida espiritual sadia, santa, limpa, pura. Aí sim, a salvação se instala, a condenação se vai, a morte se vai, a vida chega e em Cristo viveremos para sempre e nele seremos mais que vencedores. Romanos 8, a partir do versículo 31. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E como ele é, o veremos. Quem tem essa esperança de vê-lo um dia, é claro, purifica-se a si mesmo, limpe-se de tudo a si mesmo. Como ele é puro, como ele é limpo. 1 João 3, de 1 até o 3. E quando vós estáveis mortos nos pecados, segundo a incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Pensem nisso. Deus vos abençoe. Meu Pai, que alegria, Senhor, saber que nos tiraste do pecado, que nos ressuscitaste para uma vida espiritual e eterna contigo. E que assim possamos continuar até o dia da tua volta e depois contigo na eternidade. Pai Santo, cura os enfermos e os problemas solucione. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.